Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Deguste Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós vamos resolver alguns probleminhas em relação à metáfora da balança. Pois é, então solta a vinheta. Já estamos aqui na nossa tela, né, para explicação. Então, presta bastante atenção aí para entender bem direitinho, tá? Então, vamos lá. Temos aí duas balanças de pratos, certo? Duas balanças de pratos. Percebam duas situações diferentes aqui. Na primeira situação, vou colocar aqui primeira situação, tá? Nesta situação, gente, percebam que um prato ele está abaixo do outro prato, tá? Numa altura, se assim a gente pode dizer, mais baixa. Ó. Ele tem aqui esse distanciamento aqui para a base, enquanto o outro tem esse distanciamento aqui para a base da balança. Tá? Então, aqui nós temos um valor menor do que este valor para alturas. Nesta segunda situação, nós temos os pratos na mesma altura. Então, percebam que esta altura desse prato combina exatamente com a altura do outro prato, tá? Ah, professor, o que vem a ser metáfora? Que nome é esse, metáfora? Eu já escutei isso em português. Na verdade, vem sendo trabalhado muito no português mesmo. A metáfora é uma figura de linguagem que a gente costuma utilizar para situações onde a gente não usa o sentido real daquela palavra, tá? Então, no caso aí, estas balanças, nós vamos utilizar o sentido figurado dela para a gente identificar, equacionar, na verdade, situações por meio de equações, tá certo? De equações. Então, mas esse termo é muito novo para vocês ainda, equações, tá? Essa aula ela é baseada para alunos de sexto ano, alunos de turmas de EJAs, tá certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Nessa situação, na primeira situação, nós temos aqui os pratos em alturas diferentes e aqui em alturas iguais, tá? Quando essas alturas são iguais, a gente costuma dizer aqui, olha, que existe uma situação de igualdade, tá? Entre os pesos, entre as massas que são colocadas nas balanças. Existe um equilíbrio. Então, vocês, nas questões de balança, vocês vão encontrar muito essa palavra, equilíbrio. Equilíbrio, tá? Equilíbrio. Então, nesta primeira tela, o importante a vocês saberem aí é esta situação de igualdade, tá? Os pratos, para terem massas iguais, eles precisam estar à mesma altura, eles precisam estar em equilíbrio, tá certo? Então, para essa tela inicial, é isso que a gente precisa saber, tá bom? Então, vamos para a próxima tela. Olha, já tem valores aí, gente. Então, temos as duas balanças aqui novamente, tá? Mas agora com pesos, com massas, na verdade, tá? Então, percebam o seguinte nessa primeira situação, que o prato que tem a massa maior, ele está mais baixo. E o prato que tem a massa menor, ele está mais alto em relação ao outro prato. Eles estão em desequilíbrio. Desequilíbrio. Mas o que sugere um problema como esse? Que a gente consiga equilibrar as balanças, que elas fiquem à mesma altura. Então, percebam nesta segunda situação que temos aqui os pratos na mesma altura, os mesmos pesos, os pesos em marrom, tá? Um de 7 kg e outro de 8 kg. E a pergunta que se faz é:
qual o peso, qual a massa, na verdade, deste bloco em azul, para que a balança fique em equilíbrio, tá? Então, eu vou simbolizar, gente, por uma letra aqui, tá? Vou colocar uma letra aleatória, X. Qual seria o valor de X para que esta balança, esses pratos, ficassem equilibrados na mesma altura, tá? Então, na verdade, o valor de X aí é 1 quilograma. Vocês podem perguntar, por que 1 quilograma, professor? Se aqui deste lado tem 8 quilogramas, deste lado também tem que ter 8 quilogramas. Já existe um peso de 7 quilogramas. Então, para completar os 8, precisa-se de 1 quilograma. Perfeito? Um outro detalhe. Temos aqui, na primeira situação, um prato de 7 quilogramas, com um peso de 7 quilogramas, e aqui de 8 quilogramas. Onde é que a gente teria que mexer? No de 8 ou no de 7? Teríamos que mexer no de 7. Tá? Porque se a gente coloca mais peso aqui neste prato, vai aumentar a disparidade, a distância aqui, ó, das alturas dos pratos. Perfeito? Então, duas situações. Mexer no prato que tem peso menor, e a segunda situação, esse mexer tem que ser de 1 quilo aqui, para completar os 8 quilos do outro prato. Perfeito? Então, vamos continuar nossos estudos. Temos aqui outra situação, gente. Temos aqui mais um prato, mais uma balança em desequilíbrio. Deste lado nós temos 1 quilo, deste lado 5 quilos. Obviamente que a massa maior, ele tem uma tendência a ficar mais baixo, com altura menor, em relação ao prato de peso de massa inferior, tá? Então vai ser nesse prato que a gente vai ter que mexer. Na segunda situação, nós temos os pratos em equilíbrio, mas precisamos saber o valor do peso da massa desse bloquinho aqui, tá? Ora, se aqui tem 5 quilos deste lado, neste prato também tem que aparecer 5 quilos, tá? Se a gente fosse simbolizar isso por meio de uma equação, né, eu poderia escrever assim, olha, x mais 1 é igual a 5. E a gente se perguntaria qual é o valor de x que somado com 1 vai dar 5. E no caso, gente, seria 4. Olha, 4 mais 1 igual a 5. Portanto, esse x aqui, esse peso em azul, ele funciona como 4 quilogramas. Tá certo? Tranquilos? Então vamos para o próximo. Olha, gente, nesse caso aí, nós temos mais pesos, mais bloquinhos e temos uma diferença aí também na primeira balança. Esta primeira balança, ela continua em desequilíbrio, tá? Mas só que dessa vez o lado mais pesado, o lado com a massa maior, é o lado esquerdo. É o lado esquerdo, tá certo? Então temos aqui, olha, um peso de 1 quilo, outro bloquinho aqui com 3 quilogramas, e do outro lado nós temos apenas um bloco de 3 quilogramas. Na situação de equilíbrio, que é esta segunda situação, nós temos os mesmos bloquinhos do primeiro prato, da primeira situação, não é? E aqui nós temos um bloquinho a mais, que é esse azul aqui. O que é que vocês acham? Qual o valor que viria aqui para este bloquinho? Que valor assumiria a letrinha X agora? Tá? Que valor seria esse? Tá? Eu vou tentar escrever aqui para vocês entenderem. Olha. O primeiro prato temos um peso de 1 quilo mais um peso de 3 quilos. O sinal de igualdade, que representa o equilíbrio das balanças, certo? E temos ali um peso, um bloquinho que nós não sabemos o peso, a massa dele, e temos outro bloquinho de
3 quilogramas. Ora, 1 mais 3 aqui, gente, vai dar 4. Qual é o valor que a gente soma com 3 para dar 4? No caso, é 1, não é? Então, este bloquinho aqui, olha, ele equivale a 1 quilograma. Perfeito? Então, temos aí mais uma situação resolvida. Tá? Vamos para mais uma. Olha, já melhorou a situação aqui, olha. Muitos bloquinhos, né? Vamos lá. Primeira situação, temos uma situação também de desequilíbrio aí, tá? Se a gente for escrever o que tem aí nessa sequência, não é? Nós poderíamos colocar assim. Aqui temos 5 mais 5, ou seja, nós temos 10 gramas, agora não está em quilos, está em gramas, tá? Temos 10 gramas nesse prato. E nesse prato aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 gramas, ou seja, 6 vezes 3, 18 gramas. Como este lado está mais pesado, ele tem uma massa maior, ele está mais baixo, tem menos altura que este prato aqui, que tem 10 gramas. Perfeito? Então vejam, esses 2 bloquinhos em amarelo estão aqui na situação de igualdade. Esses 6 bloquinhos marrom, eles estão aqui na situação de igualdade no segundo prato. Mas para a situação ser de equilíbrio, eles ficarem com a mesma altura, tá? A gente precisa saber qual é o peso que está aqui neste bloco maior de X gramas, tá? Eu vou tentar escrever aqui para vocês. Olha, primeiro prato, 5 gramas, mais, eu vou tirar os gramas ali só para a gente economizar espaço, tá? Então vamos ficar aqui com 5, mais o nosso X que apareceu ali, igual a 3 mais 3, acontece isso 6 vezes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A gente já tinha visto 5 mais 5, 10 aqui, não foi? Mais X. E 6 vezes 3, já tínhamos visto que era 18. E a nossa pergunta agora é, qual é o número que a gente soma com 10 que vai dar 18? Pois bem, achamos o número 8. Olha, 10 mais 8 é igual a 18. Portanto, o nosso X aqui, ele vale 8 gramas. 8 gramas. Espero que vocês tenham gostado, gente. E se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem a sua curtida. Muito obrigado. Até a próxima.